Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Então, nesta noite, nós vamos meditar em Gênesis, capítulo 25, dos versículos 27 ao 34. E antes disso, nós vamos orar. Vou pedir que vocês fiquem de pé e vamos orar. Estendam suas mãos para cá, na minha direção, e ore por mim. Santo e eterno Deus, aqui estamos, ó Pai, em Tua presença. Eu te agradeço por esta oportunidade, que estou aqui para falar da Tua palavra. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor esteja me usando como um canal de bênção para a Tua igreja. Senhor, fala, que não seja eu, mas o Senhor falando ao coração daqueles que ouvem. E que haja transformação de vidas. Que o Senhor aplique, que cada ouvinte aplique a palavra do Senhor às suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, uma salva de palmas para Jesus. E a palavra desta noite está em Gênesis, capítulo 25, versos 27 ao 34, que fala que Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, irmãos, a gente descobre cada coisa quando começa a estudar a palavra de Deus. Isaque tinha 60 anos quando esses gêmeos nasceram. E a Bíblia não conta, mais interessante, a gente vai lendo e a gente vê que a Bíblia não conta apenas as virtudes ou as vitórias desse povo que serviu ao Senhor. Mas ela conta também os seus fracassos e os seus pecados. Então, a palavra do Senhor nos diz que Esaú era um perito caçador, homem do campo, e vivia ao ar livre. Era também o preferido do papai Isaque. Jacó era um homem pacato, habitava em tendas, vivia em casa e era o preferido da mamãe. Certo? Esaú chega com fome e negocia o seu direito de primogenitura em troca de um prato de lentilhas e pão. Mas eu pergunto assim, né? E o que é esse direito de primogenitura? Que importância tem isso? O direito de primogenitura, ou o direito do filho mais velho, os quais passavam a usufruir, os filhos passavam a usufruir, os filhos mais velhos, eles usufruíam da maior parte dos bens e as regalias na família, além de passar a exercer maior responsabilidade e liderança diante do grupo. Ou seja, era quem, quando fosse dividir a herança, era quem recebia mais. Era aquela pessoa que aumentava a responsabilidade, era líder na família, enfim. Direitos, posição superior na família, uma porção dobrada da herança pertencia a esse filho mais velho. Ele era o sacerdote na família, mas, no versículo 32, Esaú diz assim: de que me aproveitará o direito de primogenitura? E disso aqui a gente tira algumas lições. Primeiro lugar,
Primeira lição que eu tirei dessa passagem é: valorize o que você tem. Esaú não valorizou o seu direito de primogenitura, como diz também lá no versículo 14, no 34. Enquanto isso, irmãos, Jacó estava de olho na primogenitura dele. De olho e pensando em como ia adquiri-lo. Aí você me pergunta assim, baseado em que você diz isso? Irmãos, interessante é que esse rapaz, né, ele veio cansado, pediu aquela comida. Jacó poderia muito bem somente oferecer a comida e está tudo bem. Mas não foi assim. Ele negociou aquela comida. O que é que isso nos leva a pensar? Não está escrito na palavra, mas nós pensamos o quê? Que algumas vezes Esaú murmurou, Esaú se queixou. De que me vale esse direito de primogenitura? Não vale nada no conceito dele. E, enquanto isso, enquanto ele estava se queixando, o Jacó, que era aquele homem interesseiro, era um homem astucioso, diz a palavra, ele estava de olho. Como é que eu vou adquirir esse direito? Como é que eu posso conseguir esses privilégios que esse direito me garante? Então, irmãos, muitas vezes nós temos bens, nós temos talentos, nós temos algo em nossa vida que nós não olhamos corretamente, mas outras pessoas estão observando e estão desejando o seu lugar, estão desejando o seu talento, estão desejando aquilo que você tem e que muitas vezes você não está valorizando. Você não está dando o devido valor, vamos dizer assim. Então, irmãos, vamos pedir a Deus a clareza para enxergarmos o que nós temos e o seu real valor. Por exemplo, a saúde. Nós vemos pessoas praticando exercícios radicais, irmãos, é um desafio à vida. Né? Aliás, está desafiando a morte. Você não sabe como é que aquela criatura faz aquilo. Está brincando. E muitas vezes se dá mal. Muitas pessoas levantam, vai trabalhar, vem para casa, guardado e protegido, mas não valoriza aquela segurança com a qual foi trabalhar e voltou, estava sendo guardado e protegido por Deus. Mas você não está valorizando. A sua família, muitas vezes você não valoriza a família que tem. E aí começa a se queixar que a mulher não é atenciosa, você começa a se queixar que o marido não está tão atencioso assim. Aí você se queixa dos filhos, e o filho diz, para que eu nasci nessa família? Eu nasci na família errada, todo mundo aqui é chato. Se esquece ele que é chato também. Porque filho de chato, chato é também. Certo, irmãos? Então, irmãos, não valoriza a inteligência que tem. Né? Tem pessoas que aprendem com muita rapidez, mas não dá valor a isso. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, olhar para o mundo ao nosso redor, olhar para a nossa casa, olhar para a nossa família, olhar para os nossos bens, olhar para os nossos talentos, olhar para a nossa igreja e ver que tudo que nós temos tem um valor inestimável. Foi Deus que lhe deu, mas tem alguém que está de olho naquilo que você tem. Muitas vezes as pessoas perguntam como é que você está. Aí você diz, eu estou bem. Aquilo ali já cria um problema. Por quê? Porque a pessoa está vivendo um vendaval. Entendeu? E foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jacó. Baseado em quê? Baseado nessa atitude dele. Se fosse uma pessoa despretensiosa, olha, eu estou com fome, está aqui, a comida. Mas não, ele foi negociar algo de muito valor, algo que ia influenciar a sua vida, tanto vida pessoal, como sua vida familiar e a sua posteridade. Certo? Segunda lição, não se deixe seduzir
ou enganar por aquilo que é transitório, ou seja, algo que é passageiro. Não se deixe seduzir. E hoje, abri lá, o computador e vi no MSN Notícias. 3 adolescentes. Hannah Scaff, Tris Oversteira e Fred Oversteira. Quem são essas pessoas? 3 adolescentes, uma com 19 anos, outra com 16 e a outra com 14 anos. Quem eram essas pessoas? Essas adolescentes revoltadas viveram numa época na Segunda Guerra Mundial e elas resolveram que iam tomar uma atitude diferente diante dos problemas que elas estavam vivendo. Lá dentro da Holanda, elas eram holandesas. A mãe da Hannah já era uma pessoa que já era uma influenciadora política. Então, aquilo que eu falei, filho de peixe, peixinho é também. Então, irmãos, essas meninas seduziam os soldados alemães, levavam para a floresta e quando eles pensavam que iam influenciar, que iam usufruir das meninas, elas matavam. E assim elas mataram soldados alemães, elas mataram os traidores, aquelas pessoas que denunciavam aonde estavam os judeus, e elas eram seduzindo meninas bonitas, jovens, adolescentes, e iam seduzindo essas pessoas, esses homens, para matar. Muitas vezes, elas estavam andando de bicicleta, e você pensava, um adolescente andando de bicicleta, inocentemente. Elas não. Elas tinham algo bem focado. Elas queriam matar os soldados alemães e os traidores. Então, irmãos, sem entrar no mérito da questão, a questão de matar os soldados alemães, aqueles que mataram os judeus, 6 milhões de judeus, sem entrar nessa questão, muitas vezes nós trocamos, nós negociamos valores, nós nos deixamos seduzir por coisas que aparentemente são legais, são inocentes, mas, na verdade, elas estão sendo algo para desestruturar, para tirar do nosso foco, para tirar do centro, enfim. Foi o que aconteceu com essas jovens holandesas. No dia 17 de abril de 1945, a Hannah Scaff foi capturada e executada. Mas 18 dias depois foi exatamente quando a Holanda foi libertada. Mas as outras duas, uma até 2006 estava viva, a outra até 2012 estava viva. E isso aí são relatos de seus filhos. E isso me chamou a atenção. Quantas vezes a gente acha que uma pessoa está agindo inocentemente, mas ela tem outro propósito, está querendo tirar, principalmente o lado do cristão, ou mesmo em qualquer área da nossa vida. Você acha que é tudo tão despretensioso, mas o inimigo, ele só tem uma função. Aliás, 3, diz a Bíblia. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Amém? Então, irmãos, Esaú negociou aquilo que ele não devia. Certo? Ele achou, não, isso aqui é tão... O que é que eu vou fazer? Para que vai me servir mesmo essa primogenitura? Então, irmãos, aquilo comprometeu totalmente a vida dele. Terceira lição. Vença ou suba na vida sem passar por cima das pessoas. Quem foi que fez isso, irmãos? Foi Jacó. Jacó, para conseguir o que ele queria,
ele tirou, né, negociou, aproveitou um momento de fragilidade do seu irmão, e olha que era irmão gêmeo, quiçá até univitelino, é uma possibilidade, a Bíblia não fala, mas pode ser até que ele tenha sido até univitelino. Mas, irmãos, ele não pestanejou na oportunidade que ele teve para tirar aquilo que o seu irmão tinha. Ele diz, a Bíblia fala, que ele roubou a bênção de Esaú. Quando seu pai estava para morrer, ele disse, vai, Esaú, vai procurar aí uma caça, faz aí um cozinhado aí, um negócio aí gostoso, que eu quero comer, que eu quero lhe abençoar. E a mãe desses gêmeos também era astuciosa. A quem foi que Jacó puxou? A sua mamãe, certo? Então, irmãos, lá vai o Jacó atrás de uma caça e a sua mãe usou de fraude, providenciou para que o seu filho usasse, vamos dizer assim, usasse uma maquiagem, mas foi uma roupa e se disfarçou e resultado, tomou a bênção que era de Esaú, ficou para Jacó. Ou seja, Jacó não media esforços, nem ele e nem a sua mãe. Sua mãe foi comparsa de tudo aquilo que ele fez. Então, irmãos, Jacó era um homem astuto e ambicioso. Não media esforços para conseguir o que queria. Passava por cima das pessoas, passava por cima de valores. Ele enganou o seu pai, porque o seu pai estava com um problema de visão, não enxergava bem. E ele simplesmente enganou o seu pai, ele enganou o irmão, ele roubou um direito, achou pouco, roubou a bênção. E nós tiramos uma lição. Vamos subir na vida sem pisar em cima das pessoas. Porque existe lugar para cada um de nós, quer seja no emprego, quer seja no mundo, quer seja na vida, existe um lugar para mim e para você, sem passar por cima de ninguém. Amém? Quem acredita, dá uma salva de palmas para Jesus. O nosso Deus, irmãos, é Deus de provisão. O nosso Deus é o nosso Jeová Jiré. Ele está cuidando de nós. Ele é pai, é um pai de amor, um pai de bondade. E ele está providenciando, assim como ele providenciou o cordeiro para que Isaac, o pai desses gêmeos, para que Isaac não fosse ser sacrificado, Deus providenciou o cordeiro. Porque quando nós confiamos em Deus, existe provisão, existe solução para cada problema que os seus filhos, aqueles que o temem, aqueles que lhe obedecem, existe provisão, porque o Senhor é fiel. Amém? Então, existe uma quarta lição nesta passagem. Deus tem um propósito na vida de Jacó e em Betel Deus fala com ele. Irmãos, esse homem que era um enganador, na hora do nascimento ele já agarrou o pé do seu irmão e já ganhou um nome chamado Jacó. E Jacó significa enganador. Irmão, você já pensou o que é alguém carregar no seu nome, vai chamar você e diz, ô enganador, vem cá trapaceiro. Irmãos, nós vemos muito isso no mundo secular, aonde as pessoas xingam os outros como se fosse algo muito normal. Todo mundo sabe disso, né? Em ambientes de trabalho, então, nem se fala. Mas, no ambiente familiar também existia isso, não porque fosse um bullying, mas é porque o nome de Jacó já era trapaceiro. Ele já vinha com uma sentença na sua vida de ser, né, a sua característica principal era de ser um trapaceiro. Ele era um enganador. Mas, irmãos, cada um de nós aqui também somos enganadores. Nós somos um Jacó na vida.
talvez eu e você não tenhamos trapaceado alguém, talvez eu e você não tenhamos roubado alguém, não tenhamos passado por cima de alguém, mas uma coisa é certa, diante de Deus todos nós somos falhos, diante de Deus todos nós somos pecadores, mas diante de Deus existe provisão para a nossa salvação, existe provisão para a nossa necessidade, existe o Betel. Existe Betel. Existe um lugar. Quando Jacó saiu de sua casa, fugido, com medo de ser morto por Esaú, ele saiu fugido, com medo, chegou num lugar chamado Luz. Ali ele deitou e sonhou. E Deus veio ao seu encontro. Irmãos, cada um de nós que estamos aqui, um dia tivemos um encontro com Deus, um dia Ele veio ao nosso encontro, porque a palavra também nos diz, não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, aonde você for, a fim de você produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento. Irmãos, nós somos Jacó em um momento da nossa vida, em algum momento nós enganamos a nós mesmos, em algum momento nós quisemos enganar a Deus, mas diante de Deus ninguém engana. Diante de Deus somos transparentes, diante de Deus somos pecadores, carentes da misericórdia de Deus, carentes de perdão, carentes de restauração para as nossas vidas, para as nossas almas, mas também somos carentes de uma família equilibrada, somos carentes de relacionamentos saudáveis, somos carentes do poder de Deus, somos carentes do agir de Deus, um agir transformador, um agir que vem realmente dar um sentido diferente às nossas vidas. Nós não podemos ser Jacó, mas nós precisamos ser Israel. Quando Deus muda o nome de Jacó para Israel, ele passa a ser aquele que vai trazer bênção a todas as famílias da terra, assim como Abraão recebeu de Deus a promessa de ti. Tu serás uma bênção, e da tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Irmãos, nós não podemos continuar do mesmo jeito. Nós não podemos nos acomodar à mesmice, mas nós precisamos de um mover de Deus. Nós precisamos chegar na presença de Deus, quebrantados, e dizendo, Senhor, eu não quero ser Jacó. Muda o meu nome. Muda a minha identidade. Eu não quero mais Adão reinando na minha vida, mas eu quero que Cristo tome o seu devido lugar. Que o Senhor tome o meu coração, seja o altar do Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Quando Deus falou com quando Deus falou com Jacó, Jacó fez um voto com Deus. E prometeu a ele uma mudança de atitude se Deus o abençoasse. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus fiel. O nosso Deus não procurou as pessoas mais perfeitas da face da terra. Não. Deus veio ao encontro, Deus fez um homem à sua imagem, conforme a semelhança, e deu o nome dele de Adão. E disse, crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Criou uma mulher para que ele pudesse multiplicar e encher a terra. Irmãos, esse casal era o casal perfeito. Era o casal que não era para brigar. Era o casal que não deveria ter disputas. Era o casamento perfeito aos nossos olhos. Mas, quando aquela mulher resolveu dar ouvidos à serpente, quando aquela mulher resolveu dar ouvidos a outras vozes que não são a voz de Deus, ela caiu. Ela não resistiu à tentação. E aquele homem também caiu, porque ele não vigiou, ele não tomou posse, ele não valorizou aquilo que Deus fez, que Deus o criou para fazer. Para ser. Deus fez Adão para ser um administrador do planeta. Deus fez Adão para ser um líder na terra. Deus fez Adão para ser um sacerdote
seu lar, ou seja, ele tinha o direito de primogenitura, porque ele foi o primeiro homem a ser formado na terra. Mas, irmãos, Adão negociou por causa da sua esposa. Adão negociou os seus valores. Adão não resolveu não ouvir a Deus, mas ouvir a Eva. Quem nós precisamos ouvir? Nós precisamos saber, nós precisamos selecionar as vozes que nós estamos ouvindo. Elas vêm para nos levar a Deus ou elas vêm para nos afastar de Deus? Elas vêm para nos edificar ou elas vêm para nos derrubar? Porque, irmãos, interessante que Adão só pecou uma vez, mas Deus o expulsou do paraíso. Deus não deu uma nova chance. Deus não disse para Adão, olha, essa vez eu vou perdoar, mas da próxima eu vou tomar providência. Não foi assim. Deus expulsou Adão do paraíso, colocou anjos com espada para que ele não pudesse entrar mais. Para que ele não comesse do fruto da árvore da vida, para que aquele pecado não se tornasse algo irrecuperável. Deus é Pai. Deus é amor. Deus é bondade. Mas Deus vem todos os dias ao nosso encontro. Quer seja na virada do dia, quer seja na virada da noite, tem um momento em que Ele vem ao nosso encontro e nós precisamos estar com os nossos corações abertos à voz de Deus, porque Ele veio, nosso nome está na agenda de Deus, porque Ele quer pecadores transformados, Ele quer pecadores redimidos, Ele quer pessoas salvas, libertas, pessoas realmente transformadas para levar paz, luz, salvação e restauração nesse mundo quebrado pelo pecado. Esse mundo precisa de mim e de você. E nós só iremos lá transformar quando nós tirarmos toda a legalidade que o inimigo tem para as nossas vidas. Quando nós tirarmos toda a legalidade que ele tem para nos acusar. Assim como aconteceu com Abraão. Abraão, um homem que é o nosso pai na fé, mas este homem foi para o Egito, e ao chegar lá com medo de morrer, ele disse que a sua esposa era sua irmã. Ele chegou na terra dos filisteus, e falou para Abimeleque, essa mulher é minha irmã, com medo de ser morto por causa da sua esposa. E um dia, depois que Abimeleque viu como Deus abençoava a vida de Abraão, ele disse, eu vou fazer uma aliança com esse homem. Eu vou lá, eu preciso ter muito mais paz com ele. E quando chego lá, ele disse, olha, eu quero fazer uma aliança com você, mas não minta. Não minta. Irmãos, o nosso pai na fé tinha uma característica difícil, era um mentiroso. E a Bíblia registra, para que a gente saiba que o nosso Deus busca pecadores. Ele não procurou o homem perfeito. Ele procurou o homem fraturado pelo pecado para dizer, tem conserto para você. Tem jeito para você. Porque o céu vai ser povoado de pessoas lavadas, compradas pelo sangue de Jesus. Então, irmãos, Deus reconhece. Aliás, Jacó reconhece aquele lugar. E muda aquele lugar que antes se chamava Luz, ele passa a chamar Betel. Porque Betel significa casa de Deus. E eu quero dizer para você que eu e você somos casa de Deus. Amém, irmãos? Hoje nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Hoje, eu e você e todos aqueles que quiserem aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida, passará a ser casa de Deus. Ele quer morar dentro de você. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer restaurar a sua aliança com o Pai. Ele quer fazer de você um filho de Deus. Meus irmãos, Deus vem ao encontro do pecador, trazendo salvação através de Jesus e escreve uma nova história. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. Nós vivemos, depois daquela questão com Adão, Deus viu, não existe salvação se eu não intervir na história desse homem. Eu preciso intervir na história do homem, porque com os seus próprios esforços, ele jamais chegará até o céu.
Por isso ele providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Deus é um Deus de oportunidade. O nosso Deus é Deus de restauração. É Deus de aliança. Vamos fazer aliança com Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Amém, irmãos? Aí existe uma relação de troca. Traga o seu fardo e pegue o meu. É uma relação de troca, existe uma aliança. Nós precisamos estar em aliança com Deus através de Jesus Cristo. Ele aviva a nova e eterna aliança. Não precisa mais de outra aliança, porque a nossa aliança é eterna com o Pai através de Jesus. Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Davi, Deus fez aliança através de Jesus Cristo com cada um de nós. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus, nós precisamos confessar ao Senhor, nós precisamos ver com os olhos de Deus. Nós precisamos ver as pessoas com os olhos de Deus. Assim como Deus olhou para Abraão e fez esse homem uma bênção. Assim como Deus olhou para Jacó e fez esse homem uma bênção. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Esse homem teve fé. Uma fé que agradou a Deus. Deus vem ao nosso encontro. E nós precisamos ver porque quando você olha assim, existem determinadas pessoas que você diz assim, não tem mais jeito. Aí não tem mais jeito. Mas o nosso Deus é aquele que dá jeito. Amém, irmãos? Então nós precisamos ver as pessoas como Deus vê. Nós precisamos pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento, que abra o nosso coração, que abra a nossa visão espiritual, para que as coisas fiquem claras. Para que nós possamos conhecer o projeto de Deus na vida de cada um daqueles que estão ao nosso redor. Porque somente Ele, irmãos, sabe o que Ele projetou para você. Somente Ele sabe o que Ele projetou para mim. Nem eu conheço a totalidade dos planos que Deus tem para mim. Mas uma coisa eu sei, é que Jesus está aqui e quer abençoar a sua vida, assim como Ele fez com Jacó. E eu quero dizer para você que o Senhor, aquele que muda histórias, aquele que transformou situações, aquele que transformou vidas, aquele que curou, que ressuscitou mortos, aquele que trouxe esperança para aquele que estava desesperançado, Ele está aqui nessa noite. E Ele quer mudar a sua circunstância, a sua vida, e quer fazer você olhar para aquilo que você está vivendo. E o Senhor fala, não se reja pela circunstância. Por mais que tudo esteja errado, por mais que tudo pareça impossível, por mais que tudo não tenha jeito, saiba que Deus tem um jeito. Deus tem um propósito. Assim como Ele mudou a história de Jacó, Ele pode mudar a história de cada um de nós. E eu pergunto, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida, para ser um morador do céu, para receber a salvação, para estar em aliança com o Pai? Se tem alguém, dá um sinal aí, fica de pé, levanta a mão. Eu quero dizer para você que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo. Nós precisamos receber, nós precisamos confiar no Deus que não mudou, no Deus que não morreu. Pode ficar aí. Tá bom. Deus não morreu. E a esperança de salvação também não morreu. Porque o nosso Deus está vivo, Ele ressuscitou. Por mais que a sua vida hoje pareça até uma sexta-feira da paixão. Cadê o nosso mestre? Pensaram os discípulos. Nosso mestre morreu.
Por mais que você ache que não tem mais esperança, a sua corrida foi em vão. Por mais que você ache que aquela esperança de salvação, você correu em vão. Não. Existe salvação, existe o domingo da ressurreição. Amém? Existe ressurreição. E eu peço que vocês fiquem de pé. Glória a Deus. Vamos levantar nossas mãos para os céus, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, pelo que Ele fará na vida de cada um de nós. Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos porque estamos na tua casa. Nós te agradecemos, ó Pai, porque acreditamos na tua palavra que o Senhor garante. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós aqui estamos felizes pela tua presença magnífica em nossas vidas e em nossas famílias, em nome de Jesus. Pai Santo, nós pedimos mais uma vez, rasga os céus, Pai, e desce, Senhor, sobre nós para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus é que te pedimos e te agradecemos. Amém.